Ok. Nós hoje, Deus permitindo, nós vamos terminar nosso estudo sobre seitas e heresias, terminando com a Igreja Católica Romana. Deus permitindo. Boa noite. Nós vamos, deixa eu ver se eu trouxe bastante aqui. Pronto. A partir de quarta-feira que vem, eu vou estar trazendo um novo estudo, que é sobre conhecendo o Antigo Testamento. Okay? Por quê? E principalmente os livros históricos. Por quê? Porque tem muita coisa nesses livros que é fundamental para o nosso conhecimento. Eu vejo, e uma das brincadeiras que a gente fez, algumas das brincadeiras que a gente fez lá no retiro, demonstraram para mim que nosso conhecimento é pouco, né? Sobre o Antigo Testamento. E até aquilo que a gente conhece, né? A gente fala Davi e Golias. Mas vocês sabem o significado da batalha entre Davi e Golias? Vocês sabem o que realmente está acontecendo ali? Fora o fato que Davi mata um gigante, né? Vocês sabem de onde veio esse gigante? E por que ele estava ali? E o significado de Davi matar ele, né? É muito interessante. Vocês sabem o significado de, por exemplo, por que os reinos dividiram, né? Qual seria o propósito? Qual foi por que o povo de Israel ia tão facilmente contra outros deuses, né? Então, essas perguntas e mais nós vamos responder nesse estudo sobre os livros históricos. Porque muitas das respostas dessas perguntas têm a ver até com o nosso entendimento do Novo Testamento e nosso entendimento do trabalho, do ministério de Jesus Cristo e nossa atuação hoje, como nós devemos agir e funcionar hoje, né? Então, nós vamos começar essa série. Eu estou muito animado, passei um tempo até lá no retiro fazendo o esboço e tudo, e agora vai ser uma série meio demorada, né? Mas eu espero que seja uma série interessante. Mas vamos concluir hoje nossa série sobre seitas e heresias, falando sobre a Igreja Católica Romana. E nota que eu coloco a Igreja Católica Romana. Por quê? Porque a palavra católica é uma palavra boa, certo? A palavra católica quer dizer universal. E nesse sentido, eu sou membro da Igreja Católica, ou seja, a Igreja de todos os santos, da toda a história, desde o Pentecostes até hoje, todas as pessoas remidas por Jesus Cristo, eu faço parte dessa igreja, que é essa igreja católica. Então, aqui no Brasil a gente tirou, por causa da Associação Católica, eu faço parte da Igreja Universal. Aí aquele abençoado de Macedo, ele pega esse nome, Igreja Universal. Então isso dá confusão. Então não, eu faço parte da Igreja Mundial. Aí o outro, não, então eu faço parte da Igreja Internacional. De novo, né? Então não é assim, mas assim, católica em si é uma boa palavra. Agora, por isso que eu distingo aqui sempre a Igreja Católica Romana, ou seja, aquela igreja centralizada em Roma, sob a autoridade do Papa, né? Que na verdade, era e continua sendo culturalmente a força dominante religiosa aqui no Brasil, né? E por causa dessa dominância, eu acho interessante a gente tratar. Agora eu coloquei aqui um breve relato, não vou ler, eu vou falar, mas vocês podem levar e ler. Depois, quando eu fui, eu imprimi isso antes da minha viagem. Aí quando eu voltei, eu olhei hoje, vi vários erros, mas eu disse, rapaz, eu já imprimi tudo. Vocês vão encontrar até erro de matemática aqui, quando eu disse que era 50 anos, na verdade é 40 anos, mas tudo bem. Quando eu estive na França, eu tirei essa foto. Essa foto, todo mundo quer ver o que tem do lado dessa foto, fora da foto, porque fora da foto é o Louvre,
né? E todo mundo quer visitar o Louvre. E realmente o Louvre é interessante, o museu de arte, né? A Mona Lisa está lá. Mas esta igreja fica ao lado do Louvre. Aí vocês têm que entender que o Louvre, o museu, antes de ser um museu, era um palácio real. E do lado desse palácio real tinha esta igreja. E esta igreja era onde a realeza da França da época frequentava, essa igreja católica. Eu fui nessa igreja num dia que Tassiara disse para mim: André, eu estou cansado e eu quero só descansar hoje. Ótimo. Eu tinha coisas que eu queria ver, coisas que eu queria comprar, que eu sabia que Tassiara não se interessava tanto. Aí eu saí correndo assim para conhecer esses lugares. E um dos lugares que eu parei foi essa igreja. Eu parei bem na frente dessa igreja, fiquei parado, porque essa igreja é muito significante, essa igreja católica, para a nossa história. Em 1572, os sinos dessa igreja tocavam, no dia 24 de agosto, os sinos dessa igreja tocavam. E era um sinal para a matança de centenas e até milhares de protestantes naquele dia e nos dias seguintes. Em Paris, começou em Paris e depois espalhou pela França. Como aconteceu? Houve um grupo de protestantes chamado Huguenots. Os Huguenots eram muito perseguidos pelos católicos e houve conflitos, mas como muitas famílias poderosas se converteram ao protestantismo, era uma força. E estava rasgando essa rixa entre os católicos e protestantes, estava rasgando o país. E então tramaram um plano: vamos fazer o que normalmente faziam nessa época entre duas famílias poderosas, vamos assinar um tratado de paz e vamos fazer com que um príncipe huguenot se case com uma princesa católica, né? Aí vamos fazer esse casamento aqui em Paris. Aí então isso vai significar paz para todos os huguenots. Os huguenots ficaram muito felizes e foram tudo para Paris. Todos os líderes da igreja huguenot se encontravam em Paris. E a rainha, na época, muito católica, de repente se tocou: nós temos uma oportunidade de ouro, porque toda a liderança da igreja dos huguenots está aqui. Quem aqui no mundo dos huguenots, dos protestantes da França, está aqui? Então ela desenvolveu o plano e o sinal foi o tocar do sino desta igreja. E quando tocou de madrugada, as pessoas que já conheciam o plano começaram matando os líderes. E dos líderes foram para suas famílias. E de suas famílias foram para qualquer pessoa na cidade e depois fora da cidade que era protestante. O mundo católico ficou muito feliz com isso. Quando souberam na Roma que isso havia acontecido, tocaram-se os sinos lá em Roma, desse evento. Esse evento não é só invenção dos protestantes, porque se você olhar bem de perto nessa foto, você vê uma placa verde. E essa placa está em frente a um jardinzinho. E esse jardinzinho é na frente da igreja católica, é um memorial dizendo, nessa data, comemorando, lamentando, e dizendo é um memorial aos protestantes que morreram vítimas da intolerância religiosa. Então era muito interessante. Eu já conheci essa história, e essa história é importante para nós aqui. Por quê? Porque 40 anos depois tinha um menino que, quando isso aconteceu, tinha 2 anos de idade, na França, numa família de Huguenot. A família dele sobreviveu, ele era de uma família nobre. E esse menino cresceu e conseguiu se ingressar na marinha. E depois desse evento entrou um rei que era mais amigável com os protestantes. Ele conseguiu entrar na marinha e ele tomou como alvo: eu vou, nessa época o Novo Mundo já havia sido descoberto. Ele diz: eu vou encontrar um canto onde protestantes franceses podem viver em paz, né? Longe da França, longe de Paris, longe da perseguição, a gente vai poder viver em paz nesse lugar. Aí ele foi para o Novo Mundo e encostou no Brasil. Não somente no Brasil, mas encostou no Maranhão. Não somente no Maranhão, mas
na ilha Upauaçu, São Luís. O nome dele é Daniel de Latouche, né? E até tem a estátua dele, tem até um museu dedicado a ele. Alguns evangélicos mantêm esse museu dedicado a ele no centro histórico. Mas entenda que nossa história, o nascimento da nossa cidade tem a ver com esse evento aqui, né? Por que eu coloquei isso? Porque hoje em dia, graças a Deus, a relação entre católicos e protestantes, nós não estamos nos matando, né? E nós faz tempo que não houve uma coisa assim aqui no Brasil, bem que quando os primeiros missionários chegaram aqui no Brasil, da nossa missão, gente que eu conheço, que ainda vive hoje, que lembra quando os primeiros missionários foram apedrejados nas ruas aqui no Nordeste, quando o primeiro missionário batista regular chegou em Juazeiro do Norte, o padre proibiu que fosse vendido comida para ele, proibiu que alguém desse alojamento para ele. Eu tenho fotos que os missionários tiravam, que quando eles foram fazer evangelismo, os padres juntavam multidão e iam apedrejar os carros, atirar nos carros, furar os pneus dos carros, né? Eu tenho fotos dos carros dos missionários cheios de buraco de bala, né? de coisa assim. Então, não é tanto tempo assim. Inclusive, hoje em dia, devido à situação política, muitas vezes nós nos encontramos ao mesmo lado dos católicos, em muitas coisas, né? Eu já vi protestantes, batistas regulares, compartilhando as falas de um padre aqui, né, que fala contra o aborto, ou de um bispo aqui que fala contra o movimento LGBT nas escolas, né? Então, hoje em dia, nós nos encontramos numa posição meio estranha de estar do mesmo lado. Mas é importante a gente lembrar em tudo isso, e deixa eu abrir parênteses, eu sou muito grato pelo apoio dos católicos contra o aborto, né? Sou muito grato. Eu sou muito grato pelo apoio dos católicos contra o secularismo de hoje nas escolas, o movimento LGBT e tudo mais, certo? Mas é importante lembrar que existem diferenças enormes, lacunas enormes. E eu coloquei essa história aqui só para lembrar aos irmãos que nossos antepassados cristãos, protestantes, pagaram com a vida, muitas vezes, por afirmar o que a Bíblia afirma, né? Então é muito importante. E enquanto a gente convive e até apoia certas atitudes da Igreja Católica Romana em nossa sociedade, a gente sempre tem que manter em mente que política é uma coisa, né? Mas a nossa crença na Bíblia é outra coisa. Então, o que eu tenho feito aqui com o resto desse estudo? Eu tenho pego algumas áreas, não são todas as áreas que eu vejo que são mais importantes, onde existem fortes diferenças entre nós e a Igreja Católica Romana. Eu vou falar em alguns casos como essas ideias da Igreja Católica surgiram, certo? E nós vamos enfatizar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. A primeira questão é a questão de autoridade. Então, quando você vai para uma pessoa católica, a pessoa católica vai dizer, eu creio na Bíblia. Mas se você imprensar, se você apertar, aí perguntar se, e você pode até dar exemplos, a Bíblia fala uma coisa clara e a igreja ensina outra coisa. Onde você vai? E se a pessoa é católica, agora tem muitos católicos que não sabem nem que a Igreja Católica ensina, mas se a pessoa sabe, ele vai entender, não, eu tenho que ir com a igreja. Porque com a Igreja Católica existem 3 fontes de autoridade. Tem a Bíblia, a tradição e o magistério. A Bíblia é a Bíblia que nós temos, mesmo que eles acrescentaram alguns livros, a gente vai falar sobre isso depois da Reforma Protestante, eles oficializaram alguns livros que sustentam a posição deles, chamados os livros apócrifos, né?
Mas a questão da a Bíblia, mas eles vão dizer, nós acreditamos na Bíblia, mas também temos a tradição. Então a gente vai dizer, na Bíblia não tem nenhuma coisa sobre, por exemplo, orar aos santos. Não tem, não existe. Mas eles vão dizer, mas há também a tradição da igreja nos ensina isso. E o magistério são as declarações atuais do Papa e das autoridades da igreja, que tem uma autoridade. Então, se o Papa chegar e baixar um decreto, né, vai ser assim, porque o Papa falou, que tem sido meio complicado para a Igreja Católica ao longo dos anos, porque tem os papas que pronunciaram umas besteiras enormes, né? E a Igreja Católica teve que voltar para trás. Né? Você lembra que uma das coisas que nós falamos de todos esses outros grupos, a gente pergunta o que o grupo faz com a Bíblia. E o que a Igreja Católica faz? Eles têm a Bíblia, mas eles acrescentam essas duas fontes. Por isso que muitas vezes eu enfatizo aqui, porque muita gente vem de um pano de fundo católico, eu enfatizo aqui na igreja, olha, eu estou aqui como pastor para pregar a palavra de Deus. Eu faço isso da melhor da minha capacidade, mas os irmãos devem estar sempre vendo e analisando o que eu falo com a palavra de Deus. E se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, vocês descartam. Certo? Porque eu sou falho, a palavra de Deus não. A nossa igreja tem tradições. Não estou dizendo que tradição é errada. Nós temos uma tradição. Nós temos uma tradição que a gente faz, que eu instituí, e que nós fazemos toda vez, depois do culto. Né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Isso é uma tradição, é uma coisa boa. Mas de forma nenhuma, se a gente esquecer um dia de fazer isso, o que vai acontecer? Nada. Nada. Por quê? Porque é uma tradição nossa. Tem uma igreja que não faz. Ok. Amém. Eles com certeza fazem outras coisas. Você vai encontrar igrejas batistas regulares que exigem que o pastor use gravata. E até terno às vezes. E eu raramente uso terno, nem gravata. Ok. Certo? Porque a Bíblia não fala sobre essas coisas. São tradições e a gente pode conviver a partir do momento que nós entendemos que são tradições. Na palavra de Deus diz o seguinte, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é a palavra de Deus que é central. Nós devemos correr a palavra de Deus. Meu trabalho é abrir a palavra de Deus e expor, mas isso não livre da responsabilidade de também estar abrindo a palavra de Deus e lendo por vocês mesmos e obedecendo. Ok? Em Marcos 7, 8 a 9, porque deixando o mandamento de Deus, Jesus Cristo falando, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. O que Jesus Cristo está falando? Ele está falando para um grupo religioso chamado os fariseus, que haviam colocado muitas tradições extra-bíblicas, que não existem em nenhum lugar da Bíblia, acima da palavra de Deus. Né? E ao longo dos anos de sua história, a Igreja Católica Romana tem construído muitas tradições. Por exemplo, o celibato dos sacerdotes. A gente vai falar um pouco sobre o conceito de sacerdote daqui a pouco. Mas em canto nenhum diz que um pastor, ou bispo, ou presbítero, que são 3 termos pelo mesmo ofício, deve ser celibato. Inclusive, 1 Timóteo, ele fala o quê?
que o pastor deve ser o quê? O bispo deve ser o quê? Marido de uma só mulher. Então você vê a tradição que foi, e houve motivos por que eles fizeram isso. Não fizeram do nada. Não chegaram e disseram, eu vou desobedecer a palavra de Deus hoje. Houve motivos. Mas o motivo, a tradição tomou de conta da palavra de Deus. E superou o que tem na palavra de Deus. Ok? Finalmente, Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles estão falando isso para as autoridades religiosas. Certo? Dizendo, vocês estão dizendo para a gente fazer uma coisa, a palavra de Deus está dizendo para nós fazermos outra coisa. Nós vamos com a palavra de Deus aqui. Essa foi a resposta que Martinho Lutero deu também na Reforma Protestante. Ele disse, diante das autoridades, ele disse, se você não me convencer pela palavra de Deus, eu não tenho outro caminho a não ser obedecer a palavra de Deus. Que Deus me ajude. E essa que Deus me ajude, eu creio que foi falado mais ou menos assim, que Deus me ajude, porque ele poderia ter sido morto naquele momento. Né? Por pouco ele não foi morto. Então, autoridade. Qual é a nossa autoridade? Mais uma vez, a palavra de Deus. O segundo princípio, a segunda doutrina, né, principal, onde existe uma grande diferença, é na questão de salvação. Para a Igreja Católica Romana, 3 elementos são essenciais para a salvação: fé, obras e sacramentos. Né? E vocês que já foram católicos já sabem quais são os sacramentos da Igreja Católica? Como? O batismo, crisma, primeira comunhão, a última unção, casamento, é um sacramento, se não me engano, ser consagrado padre para o ministério é um sacramento. São coisas a palavra sacramento quer dizer coisas que traz alguma santidade, né? Por isso que chama sacramento, de sacra, né? Nós praticamos as ordenanças que nós encontramos na palavra de Deus, que é o batismo e a Santa Ceia, mas nós não chamamos sacramentos, e nós somos muito cuidadosos em explicar que isso não traz nenhuma santidade. Então, se você não for crente, mas for batizado, você entra um descrente enxuto e sai um descrente molhado, certo? Antes do batismo tem que haver uma salvação, né? O batismo sempre segue uma conversão na palavra de Deus, né? O que os católicos fazem é inverte o quadro. E nós temos lido muitas vezes aqui a palavra-chave para acabar com esse argumento é Efésios 2, 8 a 10, o versículo-chave. Porque pela graça sois salvos mediante, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Presta atenção, é que Deus que opera em nossas vidas para nos trazer ao ponto onde nós cremos, e nós somos salvos, a salvação vem totalmente de Deus, não de nenhuma obra. Então, outro dia, quando o presidente dos Estados Unidos, ele estava muito cheio de si, porque ele tinha assinado um tratado de paz entre alguns países aí, que estavam em guerra, e ele chegou e disse, eu acho que com isso eu vou conseguir entrar no céu, porque eu salvei não sei quantas vidas. Ele falou isso, está em vídeo, você pode assistir. Que prepotência! Nada que a gente possa fazer pode pagar o preço da nossa ofensa contra Deus. Somente o que Cristo fez. E a ideia de que eu posso também merecer isso é uma prepotência muito grande. É anular o sacrifício. Anular o sacrifício de Cristo. E tem mais umas coisas que anulam, mas vamos lá. Não vem das obras para ninguém se glorie.
Porque somos o quê? Feitura sua, criados em Cristo Jesus, o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras são importantes, pastor? São. Boas obras são a evidência da minha salvação, mas não são a causa da minha salvação. As boas obras que eu faço não contribuem para a minha salvação. Elas demonstram a minha salvação. São os frutos, não a raiz. É isso, muito bem colocado. São frutos e não a raiz, né, da salvação. O pastor Marcos Landau, uma vez, ele ilustrou isso com uma árvore. Eu nunca esqueci. É uma coisa tão simples, mas tão profunda, né? É uma boa ilustração. Excelente. São os frutos, não a raiz. A raiz é a fé que vem pela graça de Deus, né? E depois, quando nós somos salvos, Deus opera os frutos e traz os frutos em nossa vida em termos de obras. Tito, livro de Tito, 3, de 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo aqui enfatiza vez por vez que a salvação é pela graça. Por isso que uma das lemas da Reforma Protestante foi sempre a frase em latim, sola gratia, somente pela graça, né? Número 3, a ideia de purgatório. O que é purgatório? Eu acho que a maioria dos irmãos sabe, mas se alguém não sabe, é assim: eu vou viver minha vida, eu vou ser temente a Deus, eu vou ser fiel na Igreja Católica, eu vou passar a minha vida fazendo boas obras. Mesmo assim, eu não consigo pagar todos os meus pecados. Então, depois de morrer, eu vou ter que passar um tempo em purgatório. E as pessoas aqui na Terra podem orar e pedir a Deus que eu saia do purgatório mais rápido, né? Pequeno detalhe, isso não existe na Bíblia. Não existe encanto nenhum na palavra de Deus. E outra coisa, e quando o Itaciara falou que isso menospreza a obra de Cristo, isso aqui menospreza a obra de Cristo. A ideia de que Cristo morreu por mim, mas mesmo assim, o sangue de Cristo não foi poderoso o suficiente para me limpar de todos os meus pecados. É complicado. É muito complicado. O que a Bíblia diz? Lucas 23, 43, uma das minhas passagens preferidas, porque Jesus Cristo está falando com um ladrão na cruz do lado dele. E esse ladrão não tinha tido oportunidade de fazer nenhuma boa obra, de celebrar nenhuma vez a Santa Ceia, de receber nenhum suposto sacramento, de ser batizado, nada disso. E Cristo olha para ele e diz o quê? Em verdade te digo que quando estarás comigo no paraíso? Hoje. Depois de ter passado 1000 anos? Não. Negativo. Depois que teus parentes consigam orar por você para você sair do purgatório? Negativo. Hoje estarás comigo no paraíso. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quanto? De todo pecado. O sangue de Cristo me purificou de todo pecado. É o pecado que eu já cometi, o pecado que eu cometi antes de ser convertido, é o pecado que eu cometi depois de ser convertido, é o pecado que eu ainda vou cometer amanhã. Jesus Cristo perdoou isso.
Então não há necessidade de eu estar pagando. É uma afronta se eu estou dizendo, eu preciso pagar ainda. Por que Cristo morreu? Foi uma morte simbólica? Okay. 4. A estrutura da igreja. O que constitui uma igreja? A Igreja Católica Romana possui uma estrutura hierárquica, centralizada em Roma, na pessoa do Papa. Essa estrutura foi copiada da estrutura política do Império Romano. E assim, foi copiado ao ponto de usar os mesmos nomes. Quem já ouviu a frase Pontifex Maximus? Já ouviu isso, essa frase? Pontifex Maximus? Não? Vocês ou nunca eram católicos ou eram católicos muito ruins. Pontifex Maximus é o nome que eles dão em latim para o Papa. Mas de onde vem esse nome? Esse nome era dado ao líder religioso do Império Romano pagão. E era uma das funções, quando Roma deixou de ser uma república e se tornou um império, que o imperador tomou para si mesmo. Então, o César Augusto, no tempo dele, seria chamado de Pontifex Maximus, que é o mesmo título que foi trazido. E assim, uma das coisas que foi ruim, nem tudo foi ruim com Constantino. Constantino fez muitas coisas boas, que nós temos benefícios até hoje. Eu defendo Constantino em algumas coisas. Constantino foi o imperador romano que primeiro ele abriu o Império Romano para o cristianismo, dizendo que o cristianismo não era mais uma religião ilegal, e depois tornou o cristianismo a religião oficial do país. Isso foi uma salada mista, certo? De benefícios e problemas que surgiram por causa disso. Mas uma das coisas que ele fez foi basicamente a igreja cristã assumiu os papéis das religiões pagãs na sociedade e assumiu então o lugar na sociedade e a hierarquia. Outra coisa que aconteceu, isso aconteceu tão naturalmente que as pessoas nem notaram. Mas no mundo antigo, no início do cristianismo, qual foi a cidade mais influente daquela época? Roma. Então, e até durante o tempo em que estavam sendo escritos os evangelhos e as epístolas, a Roma era muito influente. Nós temos um livro escrito aos romanos, certo? Então, houve, segundo a tradição, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, os dois morreram ali. O apóstolo Pedro foi ser pastor em Roma, e depois o Paulo foi ser missionário em Roma. Os dois foram mortos em Roma, e outros bispos assumiram, e pela importância e o número de crentes que existiam dentro dessa cidade, a igreja de Roma se tornou a igreja mais influente. E a maioria dos teólogos moravam lá, né? Ou se não moravam lá, foram lá para aprender. Um desses seria o Agostinho, que é um excelente teólogo. Não concordo com tudo, não podemos, mas ele é um excelente teólogo. Os católicos botaram como santo. Eu acho que ele ficaria meio chateado com isso. Mas assim, ele foi educado aonde? Ele não morava em Roma, mas ele foi educado aonde? Em Roma. Certo? Então, é uma cidade influente. Tipo assim, nós temos uma associação de igrejas. Qual a igreja mais influente aqui? Sem medo de ofender ninguém. É a primeira igreja coroada. Até hoje, nós chamamos a igreja coroada de quê? A igreja mãe. A igreja mãe. E então, imagine naquela época que também chamava a igreja de Roma a igreja mãe. Todas as estradas iam para Roma, né? Até hoje nós temos a frase: quem tem boca vai a Roma, né? Roma era extremamente, e continua sendo extremamente influente. Então, é claro que as igrejas nos interiores olhavam para Roma para as suas orientações. E ainda mais quando caiu o Império Romano,
E a sociedade europeia como um todo, sociedade mediterrânea como um todo, olhou para a igreja em Roma para ter alguma estabilidade. E o Papa, não era nem chamado Papa, o bispo de Roma se tornou uma pessoa muito influente, espiritualmente e politicamente. Então tudo isso aconteceu de uma forma natural. Mas só porque aconteceu de uma forma natural não quer dizer que é uma coisa bíblica. E nós sabemos que, se não me engano, foi Gregório que chegou e estabeleceu, para manter a ordem, estabeleceu a doutrina da infalibilidade papal. Dizendo basicamente, olha gente, o que ele disser é lei. Né? E ele teve seus motivos políticos para fazer isso. Mas aí nós temos, isso nunca foi nada ensinado por Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, essa centralidade da Roma. Né? Mas é o que nós temos hoje em dia. O que a Bíblia diz? 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dos problemas, e esse problema iniciou com um sujeito chamado Cipriano, São Cipriano. Hoje a Igreja Católica chama ele de São Cipriano. E ele desenvolveu a doutrina que transformou, a Igreja transformou o ofício de pastor e o ofício de sacerdote. Ele pegou os sacerdotes do Antigo Testamento e diz, então o pastor opera a mesma função de interceder pela sua igreja. E essa ideia é muito difícil de tirar até hoje, mas nunca foi. Nunca existe na palavra de Deus isso. Sacerdotes de Israel, nós vamos conversar, começando na semana que vem, sobre eles e sua importância, mas eu não sou o seu intercessor. Agora, se você chegar e dizer para mim, pastor André, ore por mim, eu vou dizer, com certeza eu oro por você. Aí eu sou capaz de dizer, e também, irmão, ore por mim também, por favor. Mas isso não me faz um intercessor, isso me faz um irmão orando por outro irmão. Certo? Mas começando ali, criou-se essa ideia do sacerdote que vai ouvir a confissão dos seus pecados. Olha, se você está lutando com um pecado e quer vir para mim para conversar, para a gente trabalhar junto, para você ter vitória sobre isso, eu estou aqui. Mas você não precisa confessar seu pecado para mim, para ter perdão dos seus pecados. Nós confessamos a quem? A Deus. E a Bíblia fala que se nós confessamos os nossos pecados a Deus, em 1 João, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Né? E nos purificar de a Deus, certo? Não precisa de chegar num pequeno confessional e estar confessando para nenhum homem. A não ser que se eu ofender o irmão Pedro, eu vou chegar para o irmão Pedro, vou confessar meu pecado ao irmão Pedro, vou pedir perdão a ele. Se ofendi. Mas depois não preciso ir confessar ao padre. Né? Cristo já pagou isso. Está perdoado. Então, essa estrutura da igreja, por isso que nós falamos aqui, nós somos muito cuidadosos em dizer, nós somos uma igreja independente, nós temos comunhão com igrejas que pregam a mesma doutrina, mas a primeira igreja não tem nenhuma coisa a dizer sobre nós aqui. Se o pastor Jeano chegasse e dissesse para mim, pastor André, eu não gosto desse negócio de vocês dizendo, citando Salmo 23 no final de cada culto, eu não gosto. Eu ia dizer para ele, ok, obrigado pela sua opinião. E no outro domingo a gente ia fazer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque nós somos independentes. Se eu chegasse para o pastor Jânio e dissesse assim, pastor Jânio, eu não gosto desse negócio da Kombi evangelística. Eu gosto muito, mas estou só citando um exemplo. Eu não gosto, eu acho que a sua igreja deve estar fazendo outra coisa. Pastor Jânio olha para mim e diz, ok, e continua fazendo. Por quê? Porque nós somos igrejas independentes, certo? Governados por nós mesmos através da luz da palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. E ninguém em Roma
ninguém na primeira igreja, ninguém em São Paulo mande em nós. Certo? Quem manda em nós é Jesus Cristo e o Espírito Santo, através da sua palavra. Ok. Por final, Maria e os santos. Agora, assim, infelizmente, alguns protestantes, aqui alguns grupos, entre aspas, protestantes, têm exagerado. Eu lembro, eu acho que alguns irmãos lembram, quando um doido de um pastor da Universal na TV chutou a imagem da Maria. Não sei se alguém lembra disso. E eu não sou católico, mas eu fiquei horrorizado com isso. Né? Porque não é assim que a gente trata. Né? Assim que nós fomos tratados na Reforma Protestante, mas não é assim que a gente trata. E inclusive, eu lembro, a gente morava em Juazeiro do Norte, e Juazeiro do Norte é famoso para o Padim Padziço, né? E a gente recebia grupos dos Estados Unidos, então logo claro que a gente levou lá no Horto para conhecer o padre, né? A estátua, e lá, eu não sei se alguém já foi para lá, você já com certeza já foi, você que está certo, já foi, Natan, talvez não lembro, você já, no meu casamento, né? Aí você entra lá e você vê, assim, tem um museu lá que é cheio dos votos e tudo, e cada coisa que aos nossos olhos é estranho, né? Braços de cera, pernas de cera. Isso, vestidos de noiva. Isso. Aí, quando eu levava grupos de americanos para lá, eu disse, olha, vocês vão ver coisas que você não concorda e que você acha estranho. Mas aqui não é o lugar de estar expressando isso. Né? Aqui é a casa deles e você vai chegar lá e eles vão te informar o que acontecer aí e vocês vão dizer, interessante. Se abrir uma oportunidade de testemunhar a palavra de Deus, a gente abre, mas a gente faz com respeito, porque aqui é a casa deles. Né? E a gente tem feito isso. E assim, eu expresso em termos muito fortes às vezes a diferença, mas a gente precisa ter o respeito. E assim, Maria e os santos, se cria aqui uma afeição muito grande pela Maria. E Maria realmente é uma pessoa excepcional na palavra de Deus. Né? Muitas qualidades que a gente deve olhar. Mas a palavra de Deus nunca coloca Maria numa posição de nem corredentriz, que é uma doutrina oficial da Igreja Católica agora, nem de mediadora, nem nenhuma dessas coisas. Era uma mulher excelente, grandemente usada por Deus, mas nenhuma dessas coisas que a Igreja coloca. O culto a Maria é uma palavra que nós usamos muito na teologia, chamada sincretismo. Ou seja, é uma concessão às religiões pagãs da antiguidade, que sempre tiveram a pessoa de uma deusa. Então, para adequar, entre aspas, o cristianismo a essa religião, eles começaram a exaltar, essas religiões começaram a exaltar a pessoa de Maria, para assumir o lugar da Vênus, ou da Atena, né, o nome dela, ou Diana, né, ou essas outras pessoas. E essa ideia de uma deusa vai longe na antiguidade. Inclusive, um dos motivos, a gente vai estudar no Antigo Testamento, um dos motivos que Deus julgou a nação de Israel, o reino do norte, é porque eles estavam casando Deus, com Deus Jeová, né, com uma deusa, né, Astarote. E casando, isso para Deus foi uma abominação. Né? E, inclusive, em muitas dessas religiões pagãs, essa deusa tem um nome, tem um título. O nome pode mudar, mas tem um título. E o título é o quê? Rainha do Céu. Rainha do Céu. Eu lembro,
esses dias na cidade de Orlando, lá nos Estados Unidos, passando, você passa uma igreja, a Igreja Católica da Rainha do Céu. Tem esse versículo que você traz. Como é que é? Em Jeremias. Sim. Diz assim: acaso não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? O profeta Jeremias falando. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres assam a farinha para fazerem bolo à rainha dos céus, e oferecem libação aos outros deuses para me provocar a minha ira. Deus falando. E foi mais ou menos por isso que eles foram expulsos. Então, foi, mais ou menos, foi isso mesmo. Foi expulso. Então, esse é o caso de Maria. O caso dos santos é interessante, mais interessante ainda. Os santos, começando com os apóstolos, né, os profetas do Antigo Testamento, cada um tinha seu dia, tem seu dia, né, dia de massacre que nós falamos, aconteceu no dia de São Bartolomeu, né, e muitos dos santos mais recentes eram até pessoas crentes que foram perseguidos e morreram ou sofreram pela sua fé. E assim, houve uma controvérsia durante esse tempo de perseguição. Por isso que eu digo que perseguição não é sempre boa para a igreja. Houve uma grande controvérsia fruto dessa perseguição, porque uma perseguição chegava, muitos crentes davam sua vida ou sofreram, outros crentes abandonaram a fé. Aí passava a perseguição e esses crentes voltaram, e dizendo: a gente quer voltar na igreja, e o que nós vamos fazer com esses crentes? Aí alguém chegou com uma ideia brilhante: olha, então esses aí que estão voltando pela sua covardia, fugiram na hora da perseguição, então nós vamos, como é que é a palavra? Nós vamos, eles têm um débito muito grande com Deus. Mas esses aqui que morreram, ou que sofreram, eles têm um crédito com Deus, por outro lado. Então, a gente vai pegar o crédito deles e aplicar o débito desses aí. Certo? Aí, você orando, e começou assim, através da perseguição. E depois expandiu. Né? Então, eu escutei um comediante, agora eu sei que é comediante, mas vocês que eram católicos uma vez na vida, veem se isso não é verdade. Que cria-se uma ideia de que antes de falar com Jesus, você deveria falar com o santo aqui, ou o santo. Eu ouvi uma comediante, É verdade. ela falando aqui, ela diz: eu fui criado católica, o jeito que ela fala é bem engraçado, né? Mas eu fui criado católica, ela disse. Aí foi falado para mim: não perturbe Jesus com suas pequenas necessidades, não perturbe Jesus. Primeiro você tem seu anjo da guarda. É outra coisa que nós não encontramos bem na palavra de Deus. Primeiro fala com ele. E se ele não resolve, aí você pode falar com o santo. Fala com Maria. Mas não perturbe Jesus. Quando Jesus é o nosso mediador. Né? O que fala em 1 Timóteo 2:5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Né? E para que todas essas pessoas se nós temos Jesus? A questão é essa. Porque e se os santos e os apóstolos soubessem, e eu creio que sabem, que pessoas estão orando a eles iam ficar bolados, ficar tristes, rasgar as vestes, porque muitos deles lutaram contra a idolatria durante suas vidas, só para ser idolatrado depois. Sabe? A grande ironia é essa. Então, irmãos, essas são 5 doutrinas dos nossos amigos católicos, onde nós nos diferenciamos muito, sabe? E são coisas que a gente eu escutei um vídeo, eu não escutei todo, mas eu vou ter que voltar a escutar, mas é de uma missão, não a minha, graças a Deus, mas um vídeo produzido por uma missão que nós conhecemos,
Eu conheço, tenho muitos amigos que trabalham com essa missão, inclusive aqui no Brasil. Uma missão batista, ABWE, não sei se você já ouviu falar. Muitos bons missionários, mas se eu compreendi corretamente, o teor da coisa é nós não devemos estar evangelizando em países católicos porque devemos considerá-los como irmãos. Olha, isso é um erro fatal, porque os ensinamentos dos nossos amigos católicos vai longe da palavra de Deus. E se nós realmente nos preocupamos com os católicos, nós devemos estar pregando o verdadeiro evangelho a eles. Certo? Ok, vamos desligar aqui.